Fala galera do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Bom, hoje a gente vai estar presente na Livraria Cultura e desde já eu quero agradecer a todos da livraria, na pessoa de Marcele, por ter autorizado a gente a filmar este evento chamado Viva Cultura, que eu acho que precisa se multiplicar e precisa ser divulgado sim, por isso que eu trouxe aqui para o canal. E trago também para que vocês comecem a produzir o repertório de vocês para as provas da vida, como o Enem, os vestibulares que vocês pensam em fazer. Então, pegue seu material aí, vamos prestar atenção no que vai acontecer aqui, vamos subir o monte? Salve galerinha do Monte, tudo em paz? Bom, hoje o negócio está um pouquinho diferente do que você conhece. Nós do Monte temos um compromisso com você, estudante, e com a cultura do nosso país. Por isso, onde estiverem falando de cultura, se me permitirem, lá estarei. Espero que tenha ficado clara em direta para os possíveis convites para eventos. No fim de semana dos dias 6 e 7 de abril, estivemos presentes no Festival Viva Cultura da Livraria Cultura e podemos participar de algumas mesas. Uma em especial me chamou a atenção, pois eu falo disso aqui sempre que posso no canal. A influência da cultura africana no universo geek. A mesa foi composta por nomes como Zezé Luquemi, Alexandre Santos, Ícaro Rodrigues, Marcelo Vitz e Li27. Separei alguns trechos para você assistir. É uma pena que eu não consiga colocar tudo aqui, senão esse vídeo daria mais de 1 hora. Mas espero que ele possa despertar a curiosidade da pesquisa em você. Aproveite! Eu tenho que admitir que eu sou muito mais nerd do que geek. A cultura geek ainda é um movimento muito novo, que tem que ver com essa cultura transmediática, né, com essa interação com as redes, com essa exposição, né, super exposição também de opiniões, essa coisa mais pública, é um elemento muito novo na minha vida. Mas eu pesquiso e lido com cultura africana, e eu gosto de dizer de onde, né, de base iorubá, há bastante tempo. E uma coisa que me interessa bastante dentro disso são os símbolos, a semiótica, e como isso se prolifera para outros lugares. Quando eu comecei a ter contato mais com quadrinho, e eu admito de forma mais emblemática, isso tem muito pouco tempo, eu comecei a fazer análises diretas, né, entre algumas coisas que a gente via, alguns símbolos e algumas dinâmicas de cosmovisão, que na verdade são dinâmicas de cosmovisão que elas já são muito antigas e elas já são comprovadamente africanas. A minha pesquisa é um pouco mais sobre essa questão dos personagens e dos cenários, né, dentro da Marvel, porque é o que eu leio desde criança. Eu comecei a ler Marvel com uma revista que um irmão de Santo meu me deu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro até hoje que é uma revista que conta a história de origem de Wolverine e ela se perdeu por aí em algum lugar. Não a tenho mais. Mas, enfim, o que eu pesquiso muito, né, e é uma coisa que me preocupa bastante, é quem é esse personagem negro, de onde é que ele veio, qual foi a trajetória heróica dele, porque assim, nunca são caminhos fáceis, e são caminhos repletos de estereótipos do tipo criminalidade, violência, envolvimento com gangues, como o Zezé estava falando do cara do GTA, que é um cara preto, gangster, que sai matando todo mundo, rouba carros. Enfim, os personagens negros da Marvel, quando a gente para estudá-los, eles não são muito diferentes disso. Então, vou trazer um exemplo aqui, além de T'Challa, que vamos falar dele um pouquinho mais pra frente, mas vamos trazer um exemplo de Luke Cage, que é o cara da moda na Netflix, nas séries. Luke Cage deram um banho de toalha quente nele para ele poder chegar na série, porque ele conta a história dele, é uma autobiografia, né? Ele está ele está sendo torturado dentro da cadeia e ele começa a se lembrar da história dele. Tem uma parte que ele fala que ele e Willis Stryker se destacaram muito nas ruas porque ele era bom com os punhos e Stryker era imbatível com uma faca. E são 2 jovens negros de 17 e 18 anos que ganharam uma reputação nas ruas por conta disso. Então, essa é a história de Luke Cage até o momento onde ele foge da cadeia, porque ele é utilizado como cobaia de um experimento, de um dos muitos experimentos dentro do universo Marvel para replicar o soro de Capitão América. Então ele foge da cadeia com esses novos poderes e ele se torna
um herói de aluguel, Hero for Hire. Ou seja, eu sou seu herói se você tiver a grana para me pagar. Você percebe que todos os heróis passam por esse caminho. Se a gente for para a história de Tempestade, de Ororo, depois que os pais dela morrem no Cairo, ela está órfã nas ruas do Cairo, ela é acolhida aos 5, 6 anos de idade mais ou menos, por uma guilda de ladrões e saqueadores de tumbas, e aí é que ela aprende o beabá da vida dela. Inclusive, se você for olhar, né, nas descrições dela da Marvel, entre as habilidades dela estão arte da fuga, arrombar fechaduras, fazer ligação direta com carros. Estão entre os muitos talentos da personagem para mais além dos poderes dela. Quem teve a oportunidade de ler tanto a Canção da Tempestade, que é a revista que conta a história de origem dela, você vê uma África muito estereotipada. Então você vê nas ruas do Cairo um yogi sentado meditando, você vê as ruas do Egito com uma estética extremamente árabe, você não vê pessoas pretas no Egito, você vê um Egito tomado por pessoas brancas e você vê aquela coisa assim bem estereotipada, você não vê carros na rua, você não vê um desenvolvimento que condiga com o que era o território egípcio naquela época, muito pelo contrário. E aí quando a gente passa para Ororo antes da Tempestade, que é uma história que se passa na infância dela, onde ela ainda não tinha os poderes, por isso se chama Antes da Tempestade, onde ela é contratada por um homem branco para saquear uma tumba. Eu, enquanto diretor de animação, né, eu trabalho já há 10 anos na área de animação, produzindo desenhos animados, é uma coisa que eu sempre respeitei e preciso respeitar por conta do trabalho, é a questão da paleta de cores, né? Eu literalmente trabalho com imagens e a questão da paleta de cores sempre foi muito importante. Eu senti em mim que era mais importante, de fato, tratar a questão da paleta como a máxima para mim. Então eu escolhi fazer cosplays de personagens de cor preta porque na minha cabeça eu estava só representando a paleta de cores. Eu estava não. Se o personagem tem a jaqueta marrom, eu tenho que comprar uma jaqueta marrom. Se o personagem tem a pele preta, e eu também, ou seja, eu tenho que fazer ele. Na minha cabeça, antes, era só isso. Só que depois de um tempo, eu descobri que não era só isso. Eu estava ali representando todo um grupo que é muito menos valorizado, muito menos aparente, muito menos visível nas histórias em quadrinhos, nas histórias de filmes, de seriados, enfim. Então, eu notei que quanto mais eu fizesse personagens com os quais eu me identificasse culturalmente, eu sentiria que eu poderia estar ramificando e explorando cada vez mais a própria arte e mostrando o quão é importante a gente se sentir valorizado e representado. Falando de Pantera Negra, achei engraçado você falar de Pantera Negra, que assim que estreou o filme, né, teve pré-estreia, aí eu peguei, tava todo animado pra assistir e tal, aí cheguei e tinha uma galera de cosplay de Vingadores aqui no shopping e tal. E aí quando me viram de roupa normal assim, falaram, cara, por que você não tá de Pantera Negra? Eu falei, por quê? Por que não? Eu tô... Não, você tinha que fazer, você fez o Finn, você tinha que fazer, você fez o Kingsley no Harry Potter, você tinha que fazer o Pantera Negra, você tinha que estar aqui representando. Aí eu falei, caramba, eu me senti tão cobrado naquela hora, eu senti o tamanho da responsabilidade que eu tinha, digamos, enquanto cosplayer, enfim. Não que isso seja mais importante que ninguém, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu falei, caramba, que importante, que grandioso ouvir isso, né? Você tinha que estar fazendo cosplay do T'Challa. Boa tarde a todas e a todos. Colofé, meu irmão Leme, Colofé, meus irmãos que estão aqui presentes. Então, quando a gente está falando na questão de estar viajando aqui no mundo do quadrinho, né, a minha maior inspiração foi Spawn. Uau! Então, Soldado do Inferno. Então, era o mais próximo que eu tinha de mim, porque eu tinha uma personalidade muito forte e semelhante, né? De um jovem negro revoltado, né? Que perdeu o pai novo, volta com 10 anos para 11 anos, e a única escapatória que eu tinha de fugir, botar para fora aquela raiva, aquela toda, era arriscando a cidade. Isso em 93. Meu pai morreu em 91 e eu comecei a arriscar, já estava com meus 13 para 14 anos. E quando se chegava no final de semana, estava todo mundo fazendo samba de prato no quintal. Tá?
Então aquilo para mim já estava tendo, eu já estava formando indiretamente e politicamente a minha matriz africana, mesmo que eu estava sendo preparado desde pequenininho a ser padre, até chegar hoje dentro do candomblé. Então muitas coisas foram encaminhadas. E eu descobri no vocacionado, antes de entrar no seminário, que a minha vocação não era ser padre. A minha vocação era seguir a matriz africana da família, que minha mãe fazia de tudo para eu correr longe. Mas virou, mexeu, Xangô me botou nos caminhos do terreiro Raiz de Airá. O primeiro contato que eu tive em pintar algo relacionado à negritude foi um Cristo Negro, em 99, que eu tinha pintado em Castelo Branco, um Cristo Negro de bermuda jeans, cheio de contregum, pendurado. Ele tinha descido de um poste de rua e dentro do meio de uma favela, com a roupa toda rasgada e com as curas e com as contas de Oxalá no pescoço. Essa foi a primeira referência que eu fiz referente à cultura, assim, nitidamente algo ligado ao sacro, né? Mas com a visão de África, né? Porque o Cristo que todo mundo nos apresentou era um Cristo de caráter branco, né? Mas até a gente chegar e deparar, não. Eu vou chegar aqui e vou botar um negão, Rastafari e com os contregum, porque a minha visão de Cristo é essa. Boa tarde. Agradecer ao Festival Viva Cultura como convidado para vir aqui hoje. E eu acho essa mesa muito importante. A gente trabalha com jogos culturais que são jogos relacionados à questão da cultura. Pode ser de qualquer local, país, mas a gente trata especificamente da cultura baiana e remete justamente à questão da herança africana. Zezé, a gente teve o costume de conversar com ele em alguns momentos, a gente discute bastante questão de projetos em conjunto, e essa questão da apropriação cultural, a questão de colocar o negro sempre em segundo plano, ou então como relacionando a violência, isso é algo que eu acompanho desde cedo. Eu digo o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com games lá em 2007, o meu foco era games para entretenimento. Eu não tinha esse foco da questão de discutir educação, ou de discutir jogos culturais, regionais ou de herança africana. Eu pensava em desenvolver games. Mas com o tempo, eu entrei na UNEB, no projeto do Comunidades Virtuais, que era o Tríade, depois o Búzios, a Ecos da Liberdade, e aí eu pedi que teve uma semente de começar a discutir a respeito da cultura, porque poucas pessoas sabem da nossa própria história. Se a gente começar a falar sobre as revoltas que ocorreram aqui e discutir que muitas vezes os africanos que vinham, que eram escravizados, tinham um nível de cultura muito maior do que os senhores de engenhos brancos, porque vinham às vezes reis, tinham os muçulmanos que sabiam ler e escrever, e às vezes tinha os portugueses aqui que nem sabiam escrever. Então eles tinham um nível de cultura muito alto para aquela, comparado ao branco da época. E a gente não sabe disso. Por exemplo, quando eu falei com um táxi que eu trabalhava com games, a pessoa me perguntou: que tipo de jogo você faz? Eu produzi um jogo sobre a revolta dos malês. Onde foi que aconteceu isso? Eu não sei. Quer dizer, a pessoa não sabe o que aconteceu aqui. Revolta dos Búzios, poucas pessoas sabem que a gente tem heróis que estão no livro de Aço. A gente não sabe da nossa própria história, e isso é importante discutir, porque vai refletir justamente na estrutura que a gente enxerga hoje em dia, política, nas universidades, em uma série de fatores. Isso vai influenciar diretamente. É algo super importante. As próprias escolas não fazem questão de levar os estudantes. Quando a gente foi fazer o projeto da Revolta dos Malês, eu fiz questão de chamar toda a equipe, nem todo mundo pôde ir, mas de fazer o percurso na ladeira da praça e, no caso, na Câmara dos Vereadores, no Terreiro de Jesus, Água de Meninos, fazer todo o circuito. A gente fez questão de observar o que estava acontecendo. Tem escolas que ficam no Pelourinho e eles não levam os alunos nos museus que tem lá para visitar, não levam os próprios alunos para andarem. Então, assim, tem coisas que a gente pode pensar em discutir.
e assim, e trazer isso para dentro da própria escola. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Então deixe seu like aí embaixo pra gente entender que vocês gostaram. Deixe seu comentário também, porque quando vocês fazem isso, a gente entende que está no caminho certo. E a gente quer promover mais vídeos como esse para vocês, por quê? Porque ajuda na construção do repertório, como eu falei no início do vídeo. Belezinha? Se você é novo, se inscreva, ative o sininho, não esqueça de fazer isso, porque você fica sabendo em primeira mão que o vídeo já está no ar. E é isso aí, galera. Um abraço e tchau!